Amém? A palavra do Senhor diz: sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado e designara fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazer segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim, e não guardares os meus mandamentos e os meus estatutos, que vos prescrevi, mas fordes que servides a outros deuses e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e esta casa que santifiquei a meu nome lançarei longe de mim, longe da minha presença. E Israel virá a ser provérbio e montejo entre todos os povos. E desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará, e assobiará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-lhe-á: porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela está nos ensinando que o Senhor Jesus, Ele é Deus de amor e também é Deus de justiça. Agora vai depender das nossas atitudes, se nós vamos escolher o amor do Senhor ou se vamos escolher a ira do Senhor pelas nossas atitudes. Porque, meus irmãos, o Senhor, Ele nos fala aqui na palavra de Deus que quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor e quando nós colocamos o Senhor, nosso Deus, como nosso único Deus, Ele tem a bênçãos a nos entregar, meus irmãos. Porque o Senhor, nós sabemos que Ele é o único Deus, o Criador dos céus e a terra, aquele que criou a mim e a você. Então Deus, Ele não se agrada quando nós também estamos adorando a outros deuses, porque só existe um único Deus, nosso Salvador, aquele que é capaz de salvar a nossa alma. E é Ele, somente a Ele que nós devemos adorar. E o Senhor Jesus, Ele nos diz na palavra dEle, que quando obedecemos a palavra dEle e quando nós servimos a Ele como nosso único Deus, Ele tem bênçãos a nos entregar. Inclusive, Ele diz aqui que Ele ouve a tua oração, meus irmãos. Agora, meus irmãos, tem o outro lado, como eu disse, Deus é amor e Deus é justiça. Quando nós também não estamos obedecendo a palavra de Deus, quando nós estamos vivendo segundo a nossa própria vontade, como se não houvesse a vontade de Deus, como se não houvesse os mandamentos de Deus, quando nós estamos dividindo a nossa adoração, além do Senhor Jesus, além de Deus, nós estamos dividindo a nossa adoração com outros deuses, com outras coisas, então aí nós vamos escolher a ira de Deus. Como nós vimos aqui na palavra dele, ele diz: porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim, e não guardares os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi, mas fordes e servides aos outros deuses e os adorares, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe de minha presença. Ou seja, meus irmãos, Deus está aqui falando a palavra dele. E quando nós não obedecemos ao Senhor Jesus, não obedecemos aos seus mandamentos, Ele vai fazer o quê? Ele vai com a ira dele sobre nós, porque o Senhor Jesus, como eu falei no princípio, é amor e é justiça. Tudo vai depender do nosso comportamento perante o Senhor Deus. Se nós queremos escolher as bênçãos que o Senhor tem a nos entregar, ou se queremos escolher a ira do Senhor, como nós podemos ver aqui no exemplo. Ele está falando as regras de Israel naquele tempo. Ele diz para Israel, no tempo em que viveu Salomão, se eles obedecessem a Deus, se eles servissem ao Deus como único Deus e Salvador, Ele entregaria a bênção.
Agora, se eles não servissem ao Senhor Jesus, mas estivessem servindo a outros deuses e não seguissem os mandamentos, ele está falando que ele se afastará deles. Então, eles estarão colhendo o quê? A ira do Senhor sobre eles. Então, é isso que Deus está nos advertindo essa noite. Se queremos escolher a bênção do Senhor ou a ira do Senhor sobre nós. Então, que nós venhamos escolher colher as bênçãos do Senhor. Porque, meus irmãos, na Bíblia, ela fala que existe o dia mau que vem para os justos e os injustos. Ou seja, o dia mau vem para todos. Agora, meus irmãos, quando nós estamos seguindo ao Senhor Jesus, obedecendo a palavra dele, meus irmãos, ele ouvirá as nossas orações no dia da nossa angústia, como ele diz aqui na palavra, que ele ouviu a tua oração. Quando você está obedecendo a palavra de Deus, como você tem ele como o único Deus da sua vida, ele vai ouvir a tua oração no dia da angústia e ele te livrará. Agora, meus irmãos, se nós não estivermos servindo a Deus, se nós estivermos andando de qualquer maneira, será que Deus vai ouvir a nossa oração neste dia mau, no dia que vier a angústia em nossas vidas? Então, meus irmãos, nós vamos obedecer, escolher obedecer ao Senhor Jesus e servir a Deus como nosso único Deus, porque na hora da angústia que vem para justos e injustos, nesse dia Deus vai nos livrar. Agora, aqueles que não estão andando no caminho de Deus, aí eles vão colher a ira de Deus. Aí a pessoa só se arrependendo, pedindo perdão ao Senhor, para que Deus tenha de misericórdia. Mas se não se arrepender e se não se voltar para o Senhor Jesus, vai colher o quê? A ira. Então Deus nos chama hoje a escolher, a colher as bênçãos do Senhor. E maior do que qualquer bênção que Ele pode nos entregar aqui na terra é a salvação. Porque quando nós partimos dessa vida, a gente sabe que há dois caminhos, né? Existe o céu e existe o que é o inferno. Então, que a gente tenha certeza que quando a gente está obedecendo a palavra de Deus, nós temos Ele como nosso único Salvador. Nossa maior bênção que Ele vai nos entregar é a nossa salvação. Quando partimos dessa vida, a gente encontrar com Deus e morar com Deus, né? Deixar os sofrimentos aqui na terra. Então, que hoje venhamos escolher obedecer ao Senhor e ter Ele como nosso único Deus, nosso único Salvador. Nós alcançaremos as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus vão nos alcançar. A gente não tem que ir nem atrás, como disse o louvor. A gente não tem nem que ir atrás das bênçãos de Deus, porque ela vai nos alcançar. Porque Deus está vendo. Se você está andando, obedecendo a palavra de Deus e ter Ele como seu único Deus, as bênçãos vão chegar até nós. Amém? Glória a Deus.